Eu vou dar umas palavrinhas introdutórias. O nosso vice-diretor da Câmara Italiana, o Alfredo Preto, ele não pode estar conosco hoje, ele está numa viagem a Brasília, mas eu vou abrir e passo a palavra para vocês. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luana, eu sou do Departamento Comercial da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, a Italcam, e é um prazer estar com vocês hoje, né, para apresentar uma iniciativa que representa aí um passo importante no fortalecimento da cooperação entre a Itália e o Brasil na área de inovação e tecnologia. Recentemente, a Italcam firmou um acordo de colaboração com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, o PIT, estabelecendo assim uma mesa de trabalho permanente. O PIT é uma das principais referências, né, em tecnologia e inovação no Brasil e reúne empresas, centros de pesquisa, startups e universidades. O parque atua em setores estratégicos, né? Então, indústria, aeroespacial, biotecnologia, agrotech, que são áreas onde a gente vê potencial para sinergias entre empresas brasileiras e italianas. Então, hoje, o nosso objetivo é apresentar as oportunidades concretas que essa colaboração poderá gerar. Então, além de mostrar como a sua empresa pode se envolver diretamente nas iniciativas que estão por vir. Após o evento, nós enviaremos aos participantes um formulário para envio de sugestões, propostas e dúvidas. Mas, ao final, vamos abrir também para perguntas. E agora, para detalhar melhor as atividades e as áreas de atuação do PIT, eu passo a palavra para a Clara Nogueira e para a Lipe Puertas para darem continuidade à apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Luana. Olá, pessoal. Como a Luana apresentou, eu sou a Clara Nogueira. Eu coordeno a área de negócios internacionais aqui do PIT. Vocês vão entender um pouquinho mais o que isso significa, o que o PIT como um todo tem para oferecer para vocês através da Câmara. Enquanto eu coloco o PPT, Alipe, você quer se apresentar, por favor? Bom dia, eu sou do time da Clara, eu acabo sendo focado um pouco mais no aeroespacial, mas a gente trabalha juntos aí nas iniciativas do parque de internacionalização. Obrigada, Lípia. Então, mais uma vez, bem-vindas, bem-vindos a todos vocês que estão aqui assistindo conosco ou depois vão ter acesso a essa gravação para conhecer um pouco mais sobre o PIT. O PIT é o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. A gente, uns 2 anos atrás, fez um rebranding, a gente se chamava Pequetec, então talvez alguns de vocês conheçam. Nós estamos localizados em São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que fica a 81 quilômetros da capital de São Paulo, né? E é um dos maiores centros tecnológicos do Brasil. A gente é a nona cidade mais populosa do estado, de acordo com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. A gente está entre as 20 melhores cidades para empreender no Brasil. É a nona cidade considerada mais inovadora também pela ENAP. E isso significa que esse ecossistema ele é super rico e você tem é, muitos subsídios para desenvolver negócios, fazer novas parcerias e pensar no futuro do seu próprio negócio. O pitch é esse complexo que vocês estão vendo aqui. Então, esses 4 centros comerciais, empresariais, nós temos um auditório de 800 lugares e muito da parceria que a gente firmou com a Italcam beneficia vocês também, empresas dessa infraestrutura. Então, a gente tem conversado muito, né, Luana, de como as empresas que são associadas à Italcam podem estar mais presentes aqui, participar dos nossos eventos, interagir com as nossas empresas. Eu vou apresentar um pouco mais em detalhe dos clusters que nós temos, mas a gente tem aí planejado rodadas de negócios, temáticas, exatamente para fomentar tanto do lado das nossas empresas, né, das empresas associadas ao nosso ecossistema de inovação, mas as empresas da Italcam. O Pitch, ele tem um site, se vocês depois quiserem explorar, tem todo o portfólio das empresas que participam, que são associadas ao nosso ecossistema, até para vocês conseguirem nos dizer a Italcam, quais que são os focos que vocês querem, né? Porque, por exemplo, nós temos 400 empresas associadas ao nosso ecossistema, de diferentes setores.
E às vezes vocês estão procurando um fornecedor específico ou um parceiro de negócios específicos e muito provavelmente a gente tem alguém que tem fit com vocês. Muito dessa parceria nossa nova com a Italcam é para que seja algo co-construído. Então, que venha através da demanda de vocês, que tipo de serviço que vocês gostariam de ter, que tipo de acesso ao nosso ecossistema que é benéfico, né, para vocês, para que a gente consiga, construir uma relação de ganha-ganha para os dois lados. O pitch, além de ser um parque de inovação, a gente tem um ecossistema robusto de universidades, de ambiente de pesquisa e desenvolvimento atrelado ao nosso ecossistema. Então, o parque de inovação, geralmente parques de inovação trabalham na quádrupla hélice, né? Que é essa intersecção entre negócios, sociedade civil, empresas privadas e universidade. E para isso, as universidades estão também próximas da gente fisicamente. Dentro do núcleo do pitch, que são esses quatro prédios, nós temos o curso de engenharia ambiental da Unesp. E para além do curso de engenharia ambiental da Unesp, nós temos a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós temos também a Unifesp com cursos de engenharia de materiais, engenharia biomédica, pertinho aqui do nosso campus do PIT. A FATEC com cursos de tecnólogos de aeronaves, por exemplo, pensando em exatamente ter essa massa crítica, ter mão de obra qualificada para que essa mão de obra seja absorvida dentro das nossas empresas, e que cada vez mais o ecossistema seja capacitado e bem qualificado, né? A gente tem aqui do lado do pitch um projeto de uma cidade tecnológica, então essa área que está loteada são espaços disponíveis, vai ser uma área mista, então hoje em dia está em construção, venda dos lotes, etc. Tanto para construção de galpões, mas vai ter alguns pontos comerciais e eventualmente residências perto, sempre no intuito de favorecer esse ecossistema e fomentar ações concretas e que as pessoas se aglutinem, né? O pitch está localizado bem na beira da Dutra, no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, um pouquinho depois da cidade de São José dos Campos, então quase chegando em Caçapava, mas que dá uma posição super estratégica para acessar o eixo, né? Tanto o Rio quanto São Paulo fica sempre próximo para escoar as tecnologias que aqui são produzidas. Como eu disse, o pitch já existe há alguns bons anos, então a gente está no nosso 19º ano de existência. Foi criado por um decreto municipal de 2006 e com isso a política da cidade de São José dos Campos de inovação e tecnologia surgiu. O PIT, nós somos uma organização sem fins lucrativos que opera as políticas públicas da cidade de São José dos Campos de inovação e tecnologia. Entretanto, isso não quer dizer que a gente trabalha só com o poder público. Pelo fato de nós sermos uma organização da sociedade civil, nos permite, então, construir projetos, de desenvolver outras parcerias com instituições privadas e públicas. O PIT está em expansão, a gente está construindo o nosso 5º centro comercial, que vai finalizar o projeto arquitetônico. Foram investimentos de quase 3 bilhões aí ao longo dos anos. Tem uma área construída de 55 mil metros quadrados sem esse centro 5. O centro 5, isso aumenta em uns 15%. E tudo isso é feito pensando em gerar mais conexões, gerar mais valor para as nossas empresas residentes que estão aqui fisicamente conosco, as associadas que fazem parte desse nosso ecossistema através dos clusters, mas também de empresas parceiras, como é o caso de vocês que fazem parte da Italcam, porque
como a Luana comentou no começo, esse nosso acordo de cooperação prevê uma série de ações e de tipos de parceria para beneficiar os dois lados e, inclusive, pensar eventualmente de um espaço da Câmara aqui dentro, onde vocês podem ter representantes através da Câmara. Tem uma série de eventos que a gente desenvolve, as rodadas de negócio. Então, tudo isso são benefícios agregadores, assim, por assim dizer, que vocês podem usufruir. Então, o pitch hoje, nós temos mais de 400 empresas vinculadas, 30 universidades conectadas com projetos de pesquisa e desenvolvimento com várias das empresas que fazem parte do nosso ecossistema. É, para além da cidade de São José dos Campos, nós operamos projetos com 18 gestores públicos em mais de 30 cidades no Brasil. Então, hoje a gente tem projetos desde o Nordeste até o Sul do país. Eu não falo no norte porque no norte a gente ainda está engatinhando, mas a gente tem projetos que passam, por exemplo, pela instalação e implementação do Centro de Inovação de Campo Grande. Então, entender que Campo Grande tem uma grande indústria agro, mas também ali a região, eventualmente um pouco fora, né, da capital, você tem indústrias farmacêuticas, a gente tem foco, por exemplo, em cidades inteligentes, em alguns projetos de certificação para municípios, para entender que tecnologias de IoT, de TIC, né, de tecnologia da informação e comunicação, são aplicáveis para essas cidades que estão buscando ou já têm certificação de cidades inteligentes. Então, tudo isso faz parte da nossa atuação e do trabalho dentro do ecossistema. Então, entrando agora um pouco nos programas específicos que a gente tem no Nexus, no Pitch, eu vou começar pelo Nexus. E eu tô dando esse panorama porque a ideia é vocês entenderem o que que a gente tem no cardápio no cardápio de inovação do Pitch, para a gente conseguir entender e pensar em ações específicas, né, para para cada perfil das empresas da Italcam. Então, a gente sabe que tem setor automotivo, setor de energia, empresas da indústria farmacêutica. Então, entender como que cada um de vocês pode se beneficiar do que nós temos à disposição. O Nexus é o nosso hub de inovação. Então, o Nexus é a nossa incubadora e aceleradora, e, portanto, é onde startups nascem e se desenvolvem. Então, a gente conecta startups, pequenas e médias empresas, pensando também em investidores para essas empresas e universidades pensando no desenvolvimento de novas tecnologias. O Nexus tem distintas fases e as fases que a gente tem vai desde a concepção de um novo negócio até, por exemplo, pensar em scale-up, então pensar na internacionalização dessas startups. E a gente faz isso através de conexão com investidores, pensando em parcerias públicos-privadas, com universidades, um grande networking com essas startups e o que a gente chama de corporates, que são grandes empresas, como muitos de vocês aqui. Eventos de empreendedorismo exatamente para conectar, às vezes, soluções ou startups que estão resolvendo o mesmo problema de ângulos diferentes. A gente tem uma série de treinamentos, acompanhamentos de negócios, mentorias para essas empresas, workshops na massa, e as empresas, então, elas têm acesso ao espaço físico, né, dos coworkings, dos centros empresariais, laboratórios, estruturas para eventos. O que a gente tem feito bastante com o Nexus é pensando nas trilhas que eles têm de desenvolvimento. Então, o Nexus Lab é para empresas que para pessoas que têm ideias e querem desenvolver uma startup. Então, muitas vezes a gente sabe que vocês, como empresas já consolidadas, tem a ideia de uma spin-off, de um outro produto, mas não quer ou não é o momento de desenvolver isso in-house, né? Então, de fato, cria uma spin-off e eventualmente precisa passar por um processo de aceleração, incubação. O Nexus Lab é exatamente para isso, para você
tirar uma ideia do papel e transformá-la num negócio. Depois a gente tem o Nexus Growth, que é a parte de aceleração mesmo. Então, uma vez que a ideia está consolidada, tem um MVP, né? Tem um- uma validação de mercado, você começa então a entender como consolidar esse negócio. E a partir disso tem o Scale Up, que é pensando em internacionalização, e o Nexus R&D. O Nexus R&D é pensado para todo residente, então todas as empresas que estão aqui fisicamente conosco e as associadas que querem desenvolver uma tecnologia, seja com uma outra empresa, então a partir de um problema específico, desenhar juntos uma solução, né? Ou em conexão com uma universidade, entender o que já tem de pesquisa naquela área que pode resolver um problema de negócio, né? Um problema palpável. Então, um exemplo disso é a gente tem aqui o único escritório de R&D do mundo da Nestlé, que é fora de uma fábrica, fica aqui dentro do Pitch. E fica aqui dentro porque eles entenderam que o ecossistema era super rico para promover e para, na verdade, para prover, né, para dar essas soluções que às vezes a indústria não conseguia pensar, porque estava tão imerso ali no dia a dia, né, da produção, que fica difícil de você pensar em soluções que não estão ali no seu dia a dia. Um exemplo disso é uma startup nossa que chama ID Subsea. Eles fazem robôs subaquáticos que originalmente foram desenhados para limpar cascos de navio e ajudar a fazer manutenção de, do casco, né? Ou de algum equipamento em alto mar, em plataforma de petróleo. E a Nestlé estava com uma necessidade de conseguir limpar os tonéis de leite ninho. Então, a Nestlé, com esse desafio, tentando pensar em soluções de engenharia, desenvolver novas soluções, trouxe esse problema para o Pitch, para o ecossistema, né, para o Nexus. E a gente, com essa expertise de quem conhece as startups, de quem conhece a capacidade técnica, né, e de solução de problemas, do nosso ecossistema, a gente montou um desafio de inovação aberta para as empresas, para as startups proporem soluções. E no fim, a ID Subsea entendeu que aquele robô dela subaquático poderia ser adaptado para limpar os tonéis. Então, algo que era super custoso, né? Que era muito caro para a Nestlé, porque eles tinham que parar a produção, tinha que um ser humano, né, descer no tonel que era gigante, era quente, insalubre ali para o trabalhador, fazer a limpeza, a manutenção do que quer que fosse, sair do túnel, depois esterilizar, né, para daí voltar à produção, é resolvido hoje em dia com um robô, que é um robozinho de sucção, então ele consegue fazer a limpeza do túnel por dentro, a manutenção do que quer que for, sem ter que parar essa produção por muito tempo do jeito que era feito quando a manutenção era feita por um ser humano. Então é o tipo de desafio ou de benefícios que vocês também podem ter. Eventualmente vocês têm alguma solução, tanto para responder a algum desafio do nosso ecossistema, ou vocês mesmos têm um desafio e gostariam de ter acesso, conversar com a gente através da Italcam para entender se existe alguma startup que resolve um problema complexo que vocês não têm tempo, ou não têm a verba específica para isso, ou até que não é uma prioridade, mas eventualmente se ficar empurrando aí com a barriga pode dar um problema mais na frente, né? Então, esse é um tipo de benefício que vocês também agora, por serem parte da Italcan e a Italcan ter feito esse acordo conosco, podem ter acesso. Enquanto eu estiver falando, pessoal, fiquem à vontade para ir mandando perguntas. No final a gente vai responder tudo junto, mas não esperem até o final para ficar mandando as perguntas, né? Às vezes, conforme eu for falando, vai surgindo alguma dúvida.
Tem um ponto importante quando a gente está falando de ambiente de inovação, que é o CERN. O CERN é uma qualificação para esses ambientes e tem diferentes níveis de maturidade. O Nexus, desde 2022, ele recebeu a certificação máxima de maturidade. Quem dá essa certificação é a Amprotec, que é a Associação Nacional de Ambientes Promotores de Inovação. E pra gente é sempre um orgulho, porque significa, se a gente tem a certificação máxima, significa que é um atestado de que não só o ambiente em si é bem cuidado, tem processos de inovação que são reconhecidos não só no Brasil, mas internacionalmente, mas mostra a qualidade, né, das empresas que estão conosco. Como eu comentei, muitas das ações que a gente pode pensar com o Nexus é de inovação aberta, para além dos desafios que vocês já têm, eventualmente a gente pode sentar juntos, trabalhar uma parceria para entender quais que são os objetivos de vocês como empresas, os desafios das organizações de vocês, ajudarem com engajamento, incentivando a participação ativa dos líderes. Às vezes vocês não têm um time de inovação interno, mas gostariam de ter processos de inovação dentro da empresa. Então, a inovação aberta serve também para isso, para selecionar, como eu comentei, essas startups qualificadas, fazer experimentações, então, conduzir provas de conceito, testar a viabilidade de soluções para a operação de vocês, e por fim, ter todo esse processo mapeado, definido com métricas, acompanhamento, progresso para avaliar os resultados obtidos, que eu acho que é o mais importante, porque quando a gente está falando de inovação, é muito simples você falar, ah, não, vamos criar um time de inovação, ou vamos fazer um processo de inovação, mas se você não entende que precisam, que é necessário ter métricas, uma avaliação, um acompanhamento, o que era para ser uma coisa de abrir ideias e ajudar a organização a, às vezes, ser mais ágil, sai pela culatra e a gente fica refém de um processo pouco mapeado e que não tem muita comprovação, né? Aqui eu vou colocar o caso que eu descrevi bem rapidinho. Vocês me avisam se tá saindo som. Tá sem som. Peraí, então eu vou recompartilhar com o som. Compartilhar avançado. Hum, Compartilhar com som. Pronto. Você é uma empresa especializada em robótica submarina. Eu e meu sócio, a gente trabalhou muito tempo nesse mercado, específico no óleo e gás, né? E a gente viu as dores que as empresas sofriam em acessar esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. A gente tinha um know-how de desenvolvimento, então a gente pensou em abrir empresa para cobrir essa lacuna que o mercado estava nos mostrando, né? Hoje a gente tem algumas linhas de negócio, uma é a linha de serviços, onde a gente atende os clientes, inclusive empresas que a gente já trabalhou com suporte técnico, manutenção, reparo e até upgrade de equipamentos. E a gente tem a nossa linha de produtos, onde a gente está desenvolvendo esses produtos que os próprios clientes que já usam nossos serviços vão acabar utilizando os nossos produtos nos RVs deles, nos robôs deles. Com o nosso know-how em robótica também, o parque em si ajudou a gente a fazer conexões com empresas fora do nosso ramo de atuação, assim. Então, hoje a gente também acaba desenvolvendo alguns projetos que a gente chama de linha de projetos especiais, onde a gente desenvolve projetos de robótica fora d'água, digamos assim, que é um pouco fora do nosso mercado inicial. Mas graças às conexões do parque, a gente acabou conseguindo esses projetos hoje com a Nestlé, com a Lear, com a Engie, que são empresas grandes, até são um dos maiores clientes que a gente tem hoje. É até fantástico para nós estarmos aqui, desde a nossa experiência como incubados, ainda no programa Growth, e agora já como residentes, já num segundo estágio de scale-up.
Isso hoje é vital, excepcional para os nossos negócios, até porque quando iniciamos a nossa jornada aqui no Parque Tecnológico, a gente ainda fazia captação de negócios, serviços pelas nossas próprias forças, e hoje eu diria que pelo menos nos últimos 3 ou 4 projetos especiais que nós conseguimos desenvolver pela ID Subsea, todos por intermédio do Parque Tecnológico. Então, acho também extremamente interessante compartilhar o quanto é fundamental para nós hoje o networking que nós temos aqui, e além de toda a mentoria que recebemos no período em que fomos incubados e a própria estrutura oferecida hoje pelo parque. Perfeito. É, então, isso dá um gostinho, assim, do que vocês, como empresas, podem ter acesso pensando em inovação aberta através dessa nossa mesa de trabalho com a Italcam e pensando também em novas oportunidades, às vezes mercados que vocês têm vontade de explorar, mas ainda não tiveram uma oportunidade ou não foi prioridade, isso é possível através dessa nossa parceria. Pensando em infraestrutura, nossa, a gente tem alguns laboratórios aqui dentro do pitch. Esses laboratórios, perdão, e esses laboratórios servem diferentes setores. Então, um dos nossos laboratórios é um laboratório de simulação de sistemas críticos. A gente tem alguns softwares para uso das empresas, tem uma pessoa dedicada para fazer projetos específicos de engenharia, operar esses softwares se vocês não tiverem time com capacidade para isso. Temos um outro laboratório de interferência com compatibilidade eletromagnética, que é uma câmera anecoica, que é essa imagem que vocês estão vendo, que é uma câmera para testar ondas de rádio para para vários equipamentos eletrônicos. E a gente tem um centro de desenvolvimento em manufatura para as empresas poderem utilizar a um custo reduzido. Os laboratórios são subsidiados, então todos os equipamentos, o aluguel desses laboratórios é muito mais barato do que se fosse no mercado. A gente tem um supercomputador para rodar ao desenvolvimento de alguns softwares, por exemplo. Tem impressora 3D, scanner 3D, então está equipado para as empresas conseguirem utilizar. E não só empresas, mas também universitários, pessoas da população que gostariam de eventualmente desenvolver um novo tipo de projeto ou algo parecido, isso fica disponível aqui no Pitch. Se a gente está falando de empresas e clusters, assim, do mesmo jeito que eu sei que agora a Italcam tem feito um trabalho de entender qual que é o perfil de vocês como empresas, como setores, organizados em clusters, a gente tem os nossos. O primeiro cluster que nós temos é o cluster brasileiro de aeroespacial e defesa. É o cluster mais antigo por conta da vocação, né, de São José dos Campos, da vocação também do pitch, de pensar no setor aeroespacial com um carinho um pouco maior. São José dos Campos é a cidade da Embraer, então muitas das empresas do setor estão aqui, né? A gente sabe, por exemplo, que a Leonardo é uma empresa também do setor aeroespacial. E a gente espera cada vez mais estreitar laços, não só com a Leonardo, mas com cada uma de vocês, empresas que fazem parte da Italcam, que tem sinergia com os nossos clusters, com as nossas empresas. Então, o cluster aeroespacial e defesa, ele tem algumas vertentes dentro dele mesmo, como, por exemplo, só espaço, pensando em MRO, em reparo e manutenção. Você tem
diferentes ações dentro do cluster, que são essas rodadas de negócios, capacitação, rodadas de negócios, e a gente faz tanto internamente entre as próprias empresas associadas, mas também com organizações fora, né, que tem sinergia, como, por exemplo, a Italcam. É, Depois, quando a gente percebeu que o cluster de aeroespacial e defesa estava ficando um pouco restrito, veio essa necessidade, então, de se criar um segundo cluster, pensando em TIC, em tecnologia da informação e comunicação, que também tem as suas próprias verticais, sendo varejo, cidades inteligentes, IoT, e essas empresas, de novo, fazem negócio entre si, né? Mas também com atores externos, pensando em melhorar mercado, abrir novos mercados, ganhar competitividade em relação aos produtos e serviços. E por último, o mais novo, consolidado, é o cluster Agropolo Vale, que é pensando em tecnologias tecnologias para o agro. Então, vai desde sensoriamento remoto até chip de gado. E como essas tecnologias se interconectam e usufruem de um ecossistema abundante e rico que está sempre pensando em como alavancar essas nossas empresas, né? E as pessoas sempre falam, putz, agritech, né? Agritech em São José dos Campos, não sei se faz muito sentido, porque a gente é uma cidade extremamente industrial, a região de São José dos Campos é super industrial, mas eu sempre dou esse exemplo, né? Se você para pensar no desenvolvimento de um drone, esse drone, por si só, é uma tecnologia, mas que ganha valor agregado se você tem uma tecnologia embarcada, por exemplo, né? E daí, é uma empresa que faz um drone, ela faz parte do cluster, aeroespacial, mas a tecnologia que vai ser embarcada nela, por exemplo, pode ser uma câmera de ultravermelho, com ultravermelho, com eu tô pensando em diferentes línguas, mas com um laser ou uma lente especial, por exemplo. E daí essa câmera com essa lente especial tá embarcada no drone e vai fazer o quê? Eventualmente reconhecimento de um campo para ver quantos milímetros aquela plantação está crescendo naquele período de tempo. É, Portanto, um único produto, né, que é um drone com uma tecnologia embarcada, com uma câmera com infravermelho, é, pode ser usada para o agro, né? Então, uma única tecnologia que permeia os três clusters, e a gente começou a perceber que a gente não podia se limitar só nesses clusters. Então, no último ano e meio, 2 anos, a gente tem outros dois clusters em desenvolvimento, um de saúde, que permeia biotech, medtechs, de uma maneira geral, o ecossistema de tecnologia para a saúde, e um segundo pensando em tecnologias para mobilidade. A cidade de São José dos Campos tem muito forte a questão de mobilidade. Recentemente, 100% da frota de São José foi trocada para ser sustentável, então, ou elétrica ou com biocombustível. E e por conta desse incentivo, tanto para a saúde quanto para a mobilidade, outras empresas do setor estão se agregando. A gente está construindo, entendendo, principalmente com o cluster de saúde, qual que é a necessidade das empresas, que tipo de interação, porque a gente pode existir há 19 anos, mas isso não quer dizer que há 19 anos a gente faz a mesma coisa e a gente entende que há uma necessidade de fazer coisas diferentes ou eventualmente mudar esses relacionamentos, né, que há 10 anos eram de um jeito, era pensando em como a cadeia produtiva se blindava frente a grandes competidores. Hoje em dia não é mais isso, é entender como que ganha competitividade, como que alcança novos mercados, potencializa um produto ou um serviço através de parcerias, né? Então, essa reinvenção do ecossistema faz parte também da nossa articulação como Pitch com organizações como a Italcam. Tem um evento que nós fazemos todo ano, que se chama Innovation Week.
É o maior evento de inovação do Vale do Paraíba, é o maior de São José dos Campos. É um evento que geralmente gera mais de 100 milhões de reais em negócios entre os participantes. Tem, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem tido mais de 5 mil visitantes. É um momento de se fazer muitas reuniões B2Bs, B2Bs, mas também B2Gs, então com governos. A gente tem rodadas de negócio bem grandes, são 120 palestrantes da última edição, a gente teve mais de 100 marcas expondo, foram 38 painéis temáticos. E esse ano a gente vai falar sobre futuro de negócios, futuro do ecossistema de inovação, quais que são os caminhos que estão despontando. A gente está em conversas aí para Itaúcam ter uma representação dentro da Innovation Week. Se for da vontade de vocês, também comuniquem isso para a Luana, para o Alfredo, e a gente pode pensar eventualmente como inseri-los, né, nesse ecossistema, eventualmente para vocês participarem das rodadas de negócios. Se vocês tiverem interesse para vender para governo, a gente traz em média 50 prefeituras. Então, é um momento bem interessante para expor a marca de vocês e entender novas sinergias. Acontece no segundo semestre esse evento. Eu vou falhar aqui a data, mas depois, quando eu acabar a apresentação, eu falo para vocês em detalhe, porque eu preciso checar o calendário, mas se não me engano, ou é no final de agosto ou é começo de setembro, tá? É uma oportunidade bem incrível, se não para expor, mas também para participar, já que é um evento gratuito, entender as tendências do mercado, conhecer o pitch presencialmente, acho que é uma oportunidade interessante para vocês. Depois a gente tem o Escritório de Negócios Internacionais, que temos um programa de soft landing, um programa de Smart Takeoff, que ajuda nessa internacionalização, que é basicamente o que a Câmara faz para vocês, é a gente fazendo para as nossas empresas. Entender quem são parceiros, quais são as alianças possíveis, desenvolvimento de novos negócios internacionais. É o que o meu escritório se especializa, né? A gente atua um pouco mais como uma consultoria boutique, então entendendo quais que são as necessidades das empresas para o desenvolvimento delas, pensando que, ok, o Brasil é um mercado gigante, mas para além do mercado brasileiro, às vezes a tecnologia da startup, da empresa que eu tenho, ela é mais competitiva no Chile, ela é mais competitiva em Portugal, então como é mais competitiva na Itália, né? Então, como que eu promovo esses negócios para que o ecossistema como um todo alavanque junto? Alguns outros projetos bem interessantes que nós temos, a gente faz a certificação de cidades inteligentes, então hoje o Pitch oferece solução para prefeituras em busca de certificação de cidades inteligentes com metodologias exclusivas e indicadores de Smart Cities. E o que eu falo sempre não é que a gente dá a certificação, até porque quem certifica é a BNT, mas a gente mostra para a cidade quais que são os indicadores que ela precisa monitorar e que tipo de tecnologias que ela pode implementar. Então, se vocês, por exemplo, tiverem tecnologias de IoT ou aplicáveis a cidades inteligentes, quando a gente oferece o serviço para as cidades, para os municípios, a gente traz também um cardápio de que tipos de tecnologias que aquela cidade pode comprar para aumentar a segurança, para aumentar a qualidade de vida daquelas cidadãs e cidadãos daquele município específico. Uma outra atividade que o Pitch realiza é um sandbox, que é uma oportunidade aberta para vocês, inclusive, tem o segundo edital, vai sair no final desse mês, que São José dos Campos tem uma lei de inovação para a cidade inteira e uma lei sobre sandbox, o que significa que a cidade de São José dos Campos, ela é feita para se testar e implementar soluções
de cidades inteligentes e 5G. Então, a cidade inteira tem um arcabouço legal que permite que empresas testem as suas tecnologias, coletem esses dados, façam análises para depois lançar para o mercado, já validado, já com um caso concreto. Se vocês tiverem interesse sobre isso, fiquem de olho no nosso site, o edital deve sair logo mais, e tem desafios específicos em eixos temáticos, tá? Eu comentei que a gente faz essa implementação de parques tecnológicos, a gente tem alguns projetos pensando em circularidade, ou seja, em sustentabilidade com a Embraer. Esse específico foi feito ano passado com a Embraer e com a BDI, e tem toda uma questão de transformação digital, então criar essas jornadas para pequenos negócios. A gente tem um squad de POs e agentes digitais para transformar o que é um negócio 100% físico, né, não digital, em um negócio digital. Nós fazemos também a parte de responsabilidade social, então iniciativas de impacto social, tem o Empreendão, que é a metodologia que a gente tem dos clusters, de criar a comunidade, de pensar nas cadeias produtivas locais e articular ela de uma maneira que cada indivíduo ali, cada empresa se beneficie, mas também como o grupo se eleve junto, né? A gente pegou essa metodologia dos clusters e aplicou para empreendedores não tecnológicos, e isso tem sido um grande sucesso, assim, há já quase 5 anos que a gente faz esse tipo de atividade. Depois a gente tem o Empreendelas, que é uma iniciativa de impacto social também para termos mais empreendedoras mulheres em tecnologia, especificamente, porque a gente sabe que mulheres são empreendedoras natas. Entretanto, a gente fica um pouco limitado há algumas amarras da sociedade, né, de não ter mulheres suficientes desenvolvendo tecnologia, porque elas estão preocupadas com outros fatores na vida. Então, a gente faz um trabalho ativo todo ano de fomentar mulheres empreendedoras, que se chama Empreendelas. Bem resumido, esse é um pouco da gama de oportunidades que a gente tem, assim. Esse nosso papo não é para ser um ponto final, é para ser exatamente um ponto de partida para que a gente entenda de vocês, empresas da Italcam, quais que são as suas necessidades, como vocês gostariam de acessar o nosso ecossistema. Vocês querem vir aqui fisicamente e conversar com o setor de TIC, setor aeroespacial, saúde? Vocês querem fazer rodadas de negócios? A gente está aqui para isso, para entender a demanda de vocês, a Italcam conosco, fazemos esse trabalho de articulação, de entender agendas e promover, né, mais benefícios para ambos os lados, porque a gente entende que os dois ecossistemas são super ricos, se interseccionam em vários momentos, e queremos que mais disso aconteça. Meu contato está aqui, mas de toda maneira a Luana tem, o pessoal da Italcam tem, se vocês quiserem coisas específicas, a Italcam está aí para você. A gente é um novo parceiro para dar mais serviços para vocês, para entender como beneficiar e alavancar o ecossistema de uma maneira pensada, estratégica e que alavanque mais negócios, porque eu acho que no fim é isso que todo mundo quer, né? A gente quer fazer mais negócios, emitir nota fiscal, como que a gente fala por aqui, e acho que é isso. Agradeço o tempo que vocês ficaram me escutando. Estou aberta para perguntas. Vocês precisam escrever aqui. Tem uma pergunta aqui se para escrever. Existe uma newsletter no nosso site do Pitch. Entretanto, a gente pode pensar, nós, Pitch com Italcam, de sempre comunicar para vocês, faz parte do nosso acordo, mas oportunidades exclusivas para vocês.
A newsletter do Pitch é mais geral, assim, então é para um público não segmentado, mas fiquem à vontade para se inscrever na newsletter do Pitch. Essa apresentação vai ser liberada sim, eu vou enviar para a Italcam e vocês fiquem à vontade para repassar, para terem e entenderem quais que são os benefícios do ecossistema. Eu queria aproveitar e chamar o Alípio. Alípio. Beleza. Como eu fui falando numa toada, eu queria saber se eu esqueci de algo, se tem alguma coisa que você gostaria de destacar também para as empresas, enquanto o pessoal vai escrevendo perguntas aqui. Acho que foi um bom overview, cobriu tudo. A gente está, como você mencionou aí no final, a gente está à disposição para fazer acontecer essa interface com a Italcan, né? Então, trabalhando juntos para aumentar as oportunidades para as empresas. Como você mesmo falou, né, Clara, a gente tem várias oportunidades que são exclusivas para as empresas do cluster, então não aparecem na newsletter, e é justamente esse tipo de oportunidade que a gente quer entregar através dessa parceria, né? E vice-versa também. Então, acho que vai ser bem legal. Ficamos então à disposição. O que vocês precisarem, podem nos acessar. A Luana tem o nosso contato. E esse é o começo, né, Luana? Sim, a gente vai, como eu falei no começo, fazer um disparo de e-mail, enviar um formulário para todos vocês, e lá vocês podem dar sugestões, enviar eventualmente apresentações também, propostas, e assim a gente vai mantendo essa comunicação. E vamos enviar junto a apresentação. A gente tem uma pergunta aqui do Fabrício Guelfi, como seria feito o contato entre a empresa e o pitch? Você quer responder, claro, Luana? A gente tem tentado centralizar na Italcam. Então, Fabrício, se você precisar entender conosco as oportunidades para acessar, a Italcam vai fazer esse filtro e nos encaminha, porque a gente entende que eventualmente a demanda é muito grande. Fica à vontade também para, se for algo muito específico do pitch, fala comigo, a gente sempre está em contato aí com a Italcam, mas se possível, conversem primeiro com a Italcam, até como representante, assim, já que vocês fazem parte da Câmara, eles às vezes entendem não só o acesso de vocês conosco, mas com outros parceiros que eventualmente eu também não sei, que podem ter a ver com a demanda que vocês estão buscando, tá bom? Exatamente, obrigada. Perfeito. Acho que é isso. Se vocês tiverem outras dúvidas, estamos aqui. Muito obrigada pelo tempo que vocês dispuseram, essa uma horinha. Eu sei que não é leviano no meio da semana dispor desse tempo, mas é isso. Fiquem à vontade para nos contatar. Muito obrigada a todos, obrigada, Clara e a Lípio, pela comunicação. Eu vou. Última coisa, desculpa, antes que a gente acabe, é que teve mais perguntas. Que o Fabrício perguntou se vale para empresas, ou apenas startup. Vale para empresas. A gente tem desde multinacionais até startups aqui dentro do ecossistema. Então, as oportunidades são distintas de acordo com o tamanho da empresa. E o Fernando disse que tem uma visita para cá na próxima semana. Gostaria de otimizar a oportunidade de visitá-los e iniciar nossas conversas. Fique à vontade, ficaremos mais que felizes de recebê-los. Só fala com a Luana, avisa a data certinho e daí a gente articula isso, tá bom? Obrigada a todos, viu? Tchau, obrigada. Obrigado, gente.